parábolas e histórias da Bíblia. Todos nós, em algum momento da vida, já nos afastamos de casa, de quem amamos, de nós mesmos e até de Deus. Jesus conhecia profundamente o coração humano. Por isso, contou uma história que atravessa gerações e continua falando diretamente à alma. Esta não é apenas a história de um filho que errou, é a história de um pai que nunca desistiu. Um pai que espera, que observa o caminho todos os dias e que corre ao encontro daquele que decide voltar, mesmo marcado por erros, vergonha e arrependimento. Nesta parábola, Jesus nos revela que o amor de Deus não tem limites, não faz contas e não fecha portas. Se você já se sentiu perdido, distante ou indigno, esta história é para você. Seja bem-vindo ao canal Parábolas e Histórias da Bíblia. Aqui, as palavras de Jesus ganham vida para tocar corações, restaurar esperanças e lembrar que sempre existe um caminho de volta para casa. A grandeza dos ensinamentos dessa parábola já ultrapassou milênios e, sem dúvidas, já se eternizou. Porém, o que é mais interessante, assim como todos os ensinamentos de Jesus, é que a mensagem que ele passou há mais de 2000 anos atrás, ao contar essa parábola, ainda se aplica nos dias de hoje, e isso independe de religião, crença ou mesmo se a pessoa não tenha nada disso, mas com um mínimo de entendimento e compreensão, certamente também será tocado por essa magnífica mensagem. Então te convido de coração, acompanhe comigo essa leitura. A parábola do filho pródigo. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha,
Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Lucas 15, 11 a 32. O contexto histórico e a mensagem original. Para compreender plenamente a parábola do filho pródigo, é crucial situá-la em seu contexto original. Jesus contava esta história para a multidão, composta por fariseus e escribas que o criticavam por receber pecadores e comer com eles. A intenção de Jesus era clara: demonstrar a compaixão de Deus para com aqueles que se afastam e a alegria que o retorno de um pecador traz aos céus. Os fariseus e escribas representavam um grupo religioso rigoroso, focado na observância da lei e na separação dos pecadores. Ao ouvir sobre o pai que acolhe o filho distante, eles poderiam se sentir desconfortáveis, talvez até indignados. Era uma afronta à sua visão de um Deus justo, e para eles, um Deus que recompensava apenas os justos. A história, narrada em Lucas 15, 11 a 32, é apresentada logo após as parábolas da ovelha perdida e da moeda perdida. Todas elas compartilham o tema central da busca e da alegria pelo reencontro. A especificidade da parábola do filho pródigo reside na complexidade dos personagens e nas nuances de suas reações. Desvendando os personagens e seus significados. A parábola nos apresenta 3 figuras centrais, cada uma com um papel crucial na revelação da mensagem divina. O filho mais novo, a jornada da rebeldia e do arrependimento. O filho mais novo representa o pecador, aquele que em sua juventude e ânsia por liberdade deseja ardentemente se desvencilhar das responsabilidades e da autoridade paterna. Sua solicitação pela herança em vida é um ato de profunda desonra e afastamento. Ele não apenas deseja sua parte, mas declara, implicitamente, que considera seu pai morto para ele. Este desejo por autonomia é um reflexo da natureza humana, que muitas vezes anseia por experiências fora dos limites estabelecidos, por vezes buscando a gratificação imediata em detrimento da sabedoria e da segurança. Ele parte para uma terra distante, um lugar onde as leis e os costumes de sua casa não o alcançam. Naquela terra, ele gasta toda a sua fortuna em uma vida de dissipação, um termo que sugere excessos, imoralidade e um estilo de vida hedonista e irresponsável. Ele busca a felicidade em prazeres passageiros que o deixam cada vez mais vazio e dependente. O ponto de virada ocorre quando a fome assola a terra. Ele, que um dia foi abastado, encontra-se em tamanha miséria que se vê forçado a trabalhar como guardador de porcos, uma tarefa humilhante para um judeu, pois os porcos eram considerados animais impuros. A fome que ele experimenta não é apenas física, mas também espiritual e emocional. A indigência o força a confrontar a realidade de suas escolhas. É nesse estado de desespero que ele cai em si. Essa expressão é carregada de significado. Ele não apenas percebe sua condição miserável, mas, fundamentalmente, lembra-se de seu lar e de seu pai. Ele reconhece a abundância de provisões em casa, mesmo para os servos, e contrasta isso com sua fome atual. Seu plano de retorno é humilde e estratégico. Ele se declara indigno de ser chamado filho, oferecendo-se para ser tratado como um servo.
Essa proposta revela um vislumbre de arrependimento, mas ainda com uma dose de autossuficiência, pois ele pensa em como se apresentar para ser aceito. O filho mais velho, a rigidez da justiça e a dificuldade do perdão. O filho mais velho representa a justiça própria, a rigidez e a dificuldade em compreender ou aceitar a graça. Ele é o que permaneceu fiel, sempre ao lado do pai, cumprindo seus deveres. Sua vida é marcada pela obediência e pelo trabalho árduo. Quando ele retorna dos campos e ouve a festa, questiona os servos sobre o motivo de tanta alegria. Ao saber que seu irmão pródigo retornou e que o pai preparou uma festa para ele, sua reação é de profunda indignação. Ele se recusa a entrar na casa. Suas palavras ao pai revelam seu ressentimento. Tenho-te servido todos estes anos e nunca desobedeci a uma ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para que eu me regozijasse com os meus amigos. Mas agora que veio este teu filho, que devorou os teus bens com meretrizes, mataste para ele o bezerro cevado. O filho mais velho não compreende a alegria do pai. Para ele, a justiça deveria prevalecer. O irmão pródigo deveria ser punido, não celebrado. Sua perspectiva é baseada em mérito e recompensa. Ele se sente injustiçado, não reconhecido por sua lealdade. Essa atitude espelha a dos fariseus e escribas que criticavam Jesus. Eles, em sua autoproclamada justiça, não conseguiam ver o valor do arrependimento e da redenção. Para eles, a salvação era algo a ser conquistado, não um dom a ser recebido pela graça. A resposta do pai ao filho mais velho é gentil, mas firme. Ele o chama de filho e relembra-lhe que ele sempre esteve com ele e que tudo o que o pai tem é dele. Essa declaração é um convite para que o filho mais velho também reconheça a abundância de amor e provisão que sempre teve. O pai demonstra que a festa não é para diminuir o valor do filho mais velho, mas para celebrar a vida que foi encontrada, a ovelha que foi resgatada. A decisão final do filho mais velho não é explicitada na parábola, deixando um ponto de reflexão. Ele entraria na festa? Ele seria capaz de se juntar à alegria? O pai, o amor incondicional e a misericórdia infinita. O pai é a figura central, a representação do amor divino. Sua atitude ao ver o filho pródigo retornar de longe é notável. Ele corre ao encontro do filho, um gesto incomum para um homem de sua posição na cultura judaica da época, onde a dignidade e a reserva eram valorizadas. Sua compaixão é expressa em ações. Ele o abraça, o beija e ordena que lhe tragam as melhores vestes, um anel no dedo e sandálias nos pés. Esses são símbolos de restauração e honra. As vestes novas indicam que o filho está sendo reintegrado à sua posição de filho. O anel simboliza autoridade e confiança. As sandálias são um sinal de que ele é um homem livre, não um escravo. O pai não questiona o filho sobre seu comportamento. Ele não exige explicações ou desculpas detalhadas. A simples presença do filho, arrependido, é suficiente. Ele restaura sua dignidade e o acolhe de volta ao lar. A celebração demonstra a alegria imensa que o retorno de um pecador traz ao coração de Deus. O bezerro cevado era reservado para ocasiões especiais, indicando a magnitude da celebração. O pai, ao abordar o filho mais velho, revela a profundidade de seu amor por ambos os filhos. Ele entende a dor e o ressentimento do filho mais velho, mas seu coração está voltado para a reconciliação e a restauração. A parábola termina com um convite aberto à participação na alegria,
nos deixando a ponderar sobre a escolha do filho mais velho. Entendendo a parábola e suas aplicações práticas. A parábola do filho pródigo ressoa em várias dimensões da vida humana e espiritual. Então vamos por partes. O pecado como afastamento e perda. A jornada do filho mais novo ilustra como o pecado é um afastamento de Deus, uma busca por satisfação em caminhos que, em última instância, levam à perda e à autodestruição. A terra distante pode representar a vida longe dos princípios divinos, onde a busca por prazeres efêmeros esgota os recursos espirituais e morais. O estado de miséria em que ele se encontra após esbanjar sua fortuna é um alerta sobre as consequências do pecado e da vida desregrada. A fome que ele sente é um espelho daquele vazio existencial que o pecado deixa em nossas almas. O arrependimento genuíno, uma mudança de mente e coração. Cair em si é um momento crucial do arrependimento. Não se trata apenas de lamentar as consequências, mas de reconhecer o erro, a dor causada e a necessidade de voltar para Deus. O filho pródigo não apenas sentiu fome, ele se lembrou de seu lar e de seu pai. Essa lembrança foi o gatilho para sua decisão de retornar. Seu plano de se apresentar como servo em vez de filho mostra uma humildade nascida do reconhecimento de sua indignidade. Embora sua motivação inicial possa ter sido o alívio da fome, a sinceridade de seu arrependimento é confirmada pela resposta amorosa do pai. O perdão divino, gratuito, abrangente e transformador. O ato do pai em correr ao encontro do filho, abraçá-lo e restaurá-lo é a personificação do perdão divino. Não é um perdão condicional, baseado no mérito do pecador, mas um ato de graça que acolhe o arrependido. Este perdão não apenas apaga os erros do passado, mas restaura a identidade e a dignidade. As vestes novas, o anel e as sandálias simbolizam essa restauração completa. O pai não apenas perdoa o filho pródigo, mas o reinsere em sua família com todos os privilégios. A justiça própria e a dificuldade do perdão. A atitude do filho mais velho é um desafio para muitos. Ele representa aqueles que se sentem merecedores de recompensa e que têm dificuldade em perdoar aqueles que erraram, especialmente quando eles mesmos nunca erraram em sua percepção. Essa resistência ao perdão pode se manifestar como ressentimento, julgamento e exclusão. A alegria do pai em receber o filho pródigo pode ser vista como um ataque à justiça do filho mais velho, que se sente desvalorizado por sua própria obediência. A parábola nos convida a examinar nossos próprios corações. Somos como o filho mais velho, incapazes de compartilhar a alegria da redenção de outros? Somos rápidos em julgar e lentos em perdoar? A natureza da família e da comunidade. A parábola também lança luz sobre a dinâmica familiar e comunitária. A unidade familiar é quebrada pela partida do filho pródigo. O retorno dele representa a possibilidade de restauração dessa unidade. A festa simboliza a celebração da reconciliação e da restauração. A decisão do filho mais velho de ficar de fora da festa representa a divisão que o orgulho e a falta de perdão podem causar dentro de uma comunidade ou família. Um convite à reflexão e à ação. Quero te fazer um convite à reflexão, e mais que isso, à ação.
A parábola do filho pródigo não é apenas uma história para ser lida e esquecida. É um convite à introspecção profunda, um espelho para nossas próprias vidas. Reflita sobre sua jornada. Você já se sentiu como o filho pródigo, buscando liberdade em lugares errados? Ou como o filho mais velho, sentindo-se negligenciado ou incapaz de perdoar? Acima de tudo, lembre-se do amor inesgotável do Pai. O meu desejo é que possamos, a partir de hoje, cultivar em nossos corações a compaixão do Pai, a humildade do filho pródigo arrependido e a capacidade de estender o perdão e a alegria, assim como a parábola nos ensina. Acreditando que você entendeu e assimilou esses magníficos e divinos ensinamentos, então te peço, compartilhe suas reflexões sobre esta parábola transformadora nos comentários abaixo. Se esta mensagem ressoou com você, sinta-se à vontade para compartilhá-la com amigos e familiares. Revisando e interpretando a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo, que é encontrada no Evangelho de Lucas, capítulo 15, é uma das mais amadas e profundas narrativas de Jesus. Sua interpretação central gira em torno do amor incondicional e misericordioso de Deus para com aqueles que se afastam dele, mas que decidem retornar. Jesus a contou para responder aos fariseus e escribas que o criticavam por receber e comer com pecadores. A parábola ilustra a alegria divina pela conversão e o perdão oferecido a todos que se arrependem, independentemente de seus pecados passados. O filho mais novo representa o pecador que se afasta voluntariamente. O pai, a imagem de Deus, e o filho mais velho, o religioso que se considera justo e julga os outros. A ênfase está na natureza receptiva e perdoadora de Deus, que sempre acolhe de braços abertos quem volta para Ele, e na importância do arrependimento genuíno e do regresso ao lar espiritual. Quem representa o pai na parábola do filho pródigo? Na parábola do filho pródigo, o pai representa inequivocamente a figura de Deus Pai. Jesus utiliza essa imagem para ilustrar o caráter de Deus como um pai amoroso, compassivo e misericordioso. Ele não é um pai que abandona seus filhos, mesmo quando eles o decepcionam ou se afastam. O pai da parábola demonstra uma paciência notável, esperando o retorno do filho pródigo. Sua alegria ao vê-lo de longe e sua prontidão em correr ao seu encontro, abraçá-lo e cobri-lo de beijos, simbolizam a aclamação divina pela volta de um pecador. Ele não questiona o filho sobre seus erros, nem o repreende por sua irresponsabilidade. Em vez disso, restaura sua dignidade, oferece-lhe roupas finas, um anel e sandálias e prepara uma festa. Essa atitude reflete o perdão completo e a restauração oferecidas por Deus àqueles que se arrependem e voltam para Ele, demonstrando que o amor de Deus é maior do que qualquer transgressão. O que o filho mais novo simboliza na parábola? O filho mais novo, na parábola do filho pródigo, simboliza o pecador que se afasta conscientemente de Deus e dos ensinamentos religiosos. Ele representa aqueles que, em busca de liberdade pessoal, prazeres mundanos ou uma vida independente, decidem sair do lar espiritual e dos valores estabelecidos. A decisão de pedir a sua parte da herança em vida demonstra um desejo de autonomia e de desvinculação da autoridade e da influência familiar, que aqui representa a rejeição da vontade divina. Sua jornada para uma terra distante e sua subsequente vida de dissipação, onde esbanjou tudo o que tinha em uma vida de excessos, ilustram a destruição e o vazio que o pecado e o afastamento de Deus trazem. Quando ele se encontra em extrema necessidade, passando fome e trabalhando com porcos,
um animal impuro para os judeus, ele percebe seu erro e decide retornar. Sua humildade e o plano de pedir para ser tratado como um dos empregados do pai revelam um arrependimento sincero e o reconhecimento de sua própria indignidade, mas também a esperança no amor do pai. Qual a mensagem transmitida pelo filho mais velho? O filho mais velho, na parábola do filho pródigo, representa o religioso justo e cumpridor dos preceitos, mas que carece de compaixão e amor. Ele simboliza aqueles que, embora vivam dentro dos limites da lei e da tradição religiosa, se sentem superiores e julgam os outros, especialmente aqueles que pecaram e se afastaram. Sua reação ao retornar do campo e ouvir a música e as danças é de indignação e raiva. Ele se recusa a entrar e, quando o pai sai para falar com ele, expressa seu ressentimento. Trabalho para ti há tantos anos, nunca desobedeci a uma ordem tua e nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Sua reclamação revela um entendimento meritocrático e legalista da relação com o pai, onde ele crê que merece recompensas por seu bom comportamento e que os outros não. Ele não compreende o amor e a misericórdia do pai, vendo a festa como injusta para com seu próprio trabalho. Sua atitude demonstra que a justiça externa sem um coração misericordioso é vazia e não agrada a Deus. E assim concluímos esse maravilhoso aprendizado. Talvez enquanto você assistia a esta história, algo tenha se movido aí dentro do seu coração. Talvez você tenha se visto no filho que partiu, ou no filho que ficou, ou quem sabe esteja descobrindo agora o abraço de um pai que nunca deixou de esperar. As parábolas de Jesus não foram contadas apenas para serem ouvidas, mas para serem sentidas, vividas e lembradas. Se esta mensagem falou com você, se de alguma forma ela tocou a sua alma, considere se inscrever no canal Parábolas e Histórias da Bíblia. Curta e compartilhe. Ative as notificações para que essa mensagem alcance outros corações que também precisam lembrar que o amor de Deus ainda está de portas abertas. E no próximo vídeo, continuaremos essa jornada pelas palavras profundas de Jesus com a parábola O Administrador Desonesto, narrada em Lucas, capítulo 16, versos 1 a 8. Uma história desafiadora, surpreendente e cheia de ensinamentos sobre escolhas, responsabilidade e sabedoria espiritual. Que você leve consigo a certeza de hoje: não importa o quão longe alguém tenha ido, sempre há graça suficiente para o caminho de volta. Até o próximo vídeo. Que a paz de Deus alcance o seu coração.